Seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Terceira das 5 obras da codificação espírita. Uma obra muito lida, porém uma obra que requer toda a nossa atenção para as nuances dos ensinamentos ali contidos. Vamos falar sobre a sua origem e a estrutura que Kardec nos trouxe nesta obra. Na história da origem do Evangelho, cabe ressaltar uma questão que Kardec formula à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em agosto de 1863. Ele formula a seguinte pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E obteve a seguinte resposta: esse livro terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Isso está publicado no livro Obras Póstumas. Esse projeto era exatamente, pelo que Kardec questiona, era exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo, que teve o seu lançamento no ano seguinte, em 1864, ainda com o título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e posteriormente, após a sua terceira edição, o Evangelho segundo o Espiritismo, como conhecemos atualmente. A origem desse livro, ela tem início em 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, onde Kardec, pela metodologia de perguntas e respostas, formula uma série de questionamentos. Podemos destacar uma que é de suma importância para nós, pois que na época existia muito debate na sociedade parisiense sobre a lei, sobre o justnaturalismo, sobre se as leis eram naturais, se todos nós estávamos regidos sobre as mesmas leis. E Kardec formula essa questão, que ficou gravada no livro como questão 614, que se entende por lei natural. E a resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, uma lei criada pela inteligência suprema para que nós sejamos felizes. Se existe uma lei, essa lei tem que estar registrada em algum lugar, num papel, num livro, em algum lugar onde seja de fácil consulta, de fácil acesso. E Kardec formula também essa questão dos espíritos. Ele vai um pouco mais à frente e pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. A lei de Deus, todos nós carregamos ela em nossas consciências. Kardec vai um pouquinho mais além. Ele pergunta: visto que nós, homens, trazemos em nossa consciência a lei de Deus, que necessidade havia de se lhe ser revelada? Olha que pergunta interessante. E a resposta dos espíritos: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus fosse lembrada. Simplesmente. Para que isso fosse possível, para que essas leis nos fossem relembradas, seria necessário a vinda de um professor. Alguém que tivesse conhecimento dessa lei e vivenciasse essa lei. E Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples e direta: Jesus. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo a quem devemos seguir. Já temos a lei, já temos o livro onde ela está escrito, e temos o professor que nos trouxe o ensinamento de como buscar esta lei e trabalhá-la em nosso benefício. Só que tem um porém. Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele falava em conformidade com o tempo e o lugar, com linguagens por alegoria, falava por parábolas, de acordo com aquele povo ao qual ele estava inserido. Era necessário, então, que houvesse uma chave para abrir esse ensinamento e trazer e explicar. Nisto vem o Evangelho segundo o Espiritismo, trazer as explicações dos ensinamentos do Cristo contidos no Novo Testamento, nos 27 capítulos que contém o Novo Testamento,
explicá-los à luz da doutrina espírita. Na estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, os 28 capítulos, é um tratado somente do Novo Testamento, dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos de Jesus. E Kardec o faz de uma forma encadeada, e ele deixa isso bem claro na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele ressalta: em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. A ideia é que esse ensinamento fosse encadeado de forma que, ao iniciar um capítulo, o anterior me desse a base para que eu entendesse aquele próximo capítulo. E assim surge o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado, trazendo as máximas do Cristo em todo o seu ensinamento, à luz da doutrina espírita, que traz na sua base o capítulo 1 ao capítulo 4, não vim destruir a lei, ninguém poderá, no seu capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, ele traz uma base para que os demais capítulos, os demais ensinamentos do Cristo contidos nos próximos capítulos fossem entendidos. Esta é a base que Kardec nos traz dos ensinamentos do Cristo. No capítulo 5 ao capítulo 10, ele nos traz as bem-aventuranças, que estão contidas em Mateus capítulo 5. Ora, o que são as bem-aventuranças? Ou o que são os espíritos bem-aventurados, senão aqueles espíritos que já se libertaram da necessidade de reencarnação e não precisam mais reencarnar, exceto por uma missão ou exceto em benefício de alguém ou de uma comunidade. São esses os espíritos bem-aventurados que já passaram por toda uma sequência de aprendizado e se libertaram da necessidade de reencarnar num mundo mais grosseiro, por assim dizer. Do capítulo 11 ao capítulo 17, ele nos traz o exercício para nos tornarmos bem-aventurados, onde ele começa com o amor ao próximo, como a si mesmo, e termina no capítulo 17 com seres perfeitos. Ou seja, ele nos traz a base. Do capítulo 5 ao capítulo 17, ele nos traz um roteiro de redenção individual, ou, traduzindo em outras palavras, um roteiro de reforma íntima para que eu possa me tornar um espírito bem-aventurado. Começando com bem-aventurados os aflitos e terminando com seres perfeitos. Do capítulo 18 ao capítulo 26, Kardec nos traz um aspecto mais coletivo, onde ele começa com muitos são os chamados, poucos os escolhidos. O que ele está fazendo? Nós tivemos a base, tivemos a redenção individual nos capítulos anteriores, e agora estamos olhando uma redenção coletiva, como no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, onde ele traz nessa formulação, nesse encadeamento, que o convite para esta redenção individual, o convite para esta redenção coletiva, ele é feito a toda a humanidade. Só que nem todos ainda têm a capacidade de atender a este chamado. E ele encerra com Pedi e obterei, capítulo 27, e no capítulo 28, coletâneas de preces espíritas. Por que será que Kardec encadeou desde a base, passando por uma redenção individual, passando por uma redenção coletiva e terminando com a prece? Tem prece, tem todos os tipos de prece. Prece para intercessão, prece para solicitação, prece de agradecimento. O momento da prece é um momento de união do Criador com a sua criatura. É o momento em que nós nos permitimos que a presença de Deus se faça efetivamente em nós. Seja através de uma solicitação de intervenção, seja através de uma prece por um agradecimento. É um momento de plenitude.
entre o ser criador e a sua criatura, que somos nós. É interessante que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz no seu contexto, traz na sua estrutura didática o ensinamento de Jesus. Ele tem na sua a base como verdade, ele tem na redenção individual como caminho, e ele tem na redenção coletiva como a vida. E não foi esse o ensinamento que Jesus nos trouxe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um forte abraço a todos, muita paz.